Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao estudo da lição 5, que será ministrada no dia 2 de fevereiro de 2025, cujo título é Jesus é Deus. O objetivo do tópico 2, que é o tópico que nós vamos estudar hoje, é explicar a heresia do arianismo. Eu fiz aqui uma pesquisinha. O arianismo foi uma visão antitrinitária, quer dizer, antitrindade, que foi sustentada pelos seguidores de Ário. Ário foi um presbítero cristão de Alexandria, na época da Igreja Primitiva, no século IV. Negava a consubstancialidade entre o Pai e o Filho, ou seja, que Jesus e o Pai possuem a mesma substância. E é interessante que Jesus também, quando ele disse que ele ia enviar outro Consolador, ele usou o termo allos. Esse termo allos é outro no sentido de mesma natureza. E outro no sentido de natureza diferente é heteros. Outro no sentido de natureza diferente. E lá no texto bíblico, quando Jesus fala, eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da Verdade. Esse outro é a palavra allos, que também transmite a ideia de mesma natureza. Ou seja, Jesus tem a mesma natureza do Pai e o Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas possuem a mesma natureza na Trindade. Nós vamos ler também, eu já vou explicar antes, irmãos, nós vamos ler aqui também o que significa Jesus é o primogênito da criação, em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esse conteúdo está na descrição do vídeo. O termo primogênito não está no sentido de gerado, de primeira criatura. Para entender esse termo, precisamos nos reportar ao direito da primogenitura, lá no Antigo Testamento, que Paulo falava dentro da cultura judaica. O primogênito tinha privilégios e um deles se referia à herança. O primogênito ele tinha direito à maior parte na herança. É nessa óptica, quer dizer, é nessa visão que Jesus é mencionado como primogênito da criação. É porque Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Então, quando se fala que Jesus é o primogênito da criação, não é no sentido dele ter sido gerado, criado, dele ser a primeira criatura. Não é nesse sentido. É primogênito no sentido do direito de primogenitura, de herdar, ter direito à herança. E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 2 está escrito: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o primogênito da criação. E Jesus é o primogênito também em relação a nós. Nós somos irmãos de Jesus. E Hebreus mesmo diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Eu estou lendo aqui agora, irmãos, os comentários, porque depois eu vou fazer a leitura da lição direto, sem interromper para comentar. Acredito que vai ser uma estratégia interessante. Nós vamos falar também sobre o Concílio de Nicéia, o Credo de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio da Igreja, envolvendo bispos das diversas regiões do Império Romano, que aconteceu em 325 depois de Cristo. O objetivo era chegar a um consenso sobre a fé cristã,
no tocante às suas crenças. O concílio aconteceu na cidade de Niceia, na Bitínia, atual Iznik, na Turquia. A cidade de Niceia era um local central para os bispos do Império Romano do Oriente. O imperador romano Constantino organizou o concílio de forma semelhante ao Senado de Roma, ao Senado romano. Participaram aproximadamente 300 bispos, um pouco mais, um pouco menos, em torno de 300, de diversas regiões do Império Romano. O concílio discutiu a controvérsia do arianismo, que nós falamos agora há pouco, que negava a Trindade, que negava que o Pai e o Filho têm a mesma substância. Então, o concílio discutiu a controvérsia do arianismo, que questionava a divindade de Jesus. Nesse concílio também foi fixada a data da Páscoa. No concílio de Nicéia também foi fixado a data da Páscoa, entre outras decisões. Ficou decidido no concílio que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ou seja, tinha a natureza divina e a natureza humana. Então Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana, coexistentes. Lembra que eu expliquei? A natureza humana de Jesus e a natureza divina de Jesus. É a união hipostática, ou a hipostase. As duas naturezas coexistiam, uma não interferia na outra. Não é porque Jesus era Deus que ele não sentia fome, que ele não sentia cansaço, que ele não sentia sede. Não é porque Jesus era homem que ele não podia ressuscitar um morto. Quando Jesus ressuscitava um morto, quando Jesus acalmou a tempestade, quando Jesus fez o paralítico andar, era a natureza divina de Jesus operando e a natureza humana não impediu. Mas quando Jesus estava dormindo, era a natureza humana se manifestando e a natureza divina não impediu que Jesus tivesse aquele cansaço para dormir, que ele tivesse fome. Então a natureza humana e a divina, elas coexistiam. Essa é a doutrina da hipostase, união hipostática. As duas naturezas, humana e divina, coexistiam e uma não interferia na outra. E aquele termo, né, que diz respeito somente a Jesus Cristo, conforme nós já trouxemos para os irmãos, teantropia. Teantropia, theos, Deus, anthropos, homem. Teantropia, Deus-homem. Só Jesus foi Deus-homem, só Jesus se manifestou como Deus e homem no mesmo ser. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A teantropia é um termo que pode ser usado somente para se referir a Jesus Cristo. Então o concílio de Nicéia compôs o credo de Nicéia, que é o credo niceno. Observação interessante. Eusébio de Cesareia estava presente no concílio e aprovou o credo. Eusébio de Cesareia foi bispo de Cesareia e é referido como o pai da história da igreja. Olha só, quem é o pai da história da igreja? Eusébio de Cesareia, porque os seus escritos históricos são de suma importância para o conhecimento do cristianismo primitivo. Eusébio de Cesareia é considerado o primeiro historiador do cristianismo. Então, quem foi o pai da história da igreja? Eusébio de Cesareia. E ele estava presente nesse concílio. Vamos ler aqui o credo niceno, ele está na descrição do vídeo, mas vamos ler. Ele não é tão grande, não. Nós cremos em somente um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a palavra de Deus,
Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, seu único Filho, o primogênito de todas as criaturas, gerado do Pai antes de todo o tempo, por quem também tudo foi criado, que se tornou carne para a nossa redenção, que viveu e sofreu entre os homens. Levantou-se novamente no terceiro dia, retornou ao Pai e virá novamente em um dia em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos também no Espírito Santo. Nós cremos que cada um desses três são e subsistem. O Pai verdadeiramente como Pai, o Filho verdadeiramente como Filho, o Espírito Santo verdadeiramente como Espírito Santo. Como nosso Senhor também diz, que envia os seus discípulos para pregar: vão e ensinem todas as nações e batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um credo totalmente bíblico, totalmente baseado na palavra de Deus. Um comentário aqui que é pertinente. Nós consideramos aqui com os irmãos que as três pessoas da Trindade não existe uma hierarquia entre elas, né? Não existe uma importância maior entre uma e outra. Cada uma tem a sua função. E não existe hierarquia na Trindade divina. Isso é importante a gente considerar. Então essa aqui é a matéria que está na descrição do vídeo. Agora nós vamos fazer a leitura. E pode ser que eu faça algum comentáriozinho aqui, mas eu acredito que já foi tudo apresentado, amém? Agora é só para corroborar o que nós apresentamos aqui. O item 2, a heresia que nega a divindade de Jesus. 2.1, arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Então ele começou com essa história em 318 e o concílio aconteceu em 325. Aconteceu aproximadamente 7 anos depois que ele começou com essa história de negar a divindade de Jesus, a Trindade. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? E lá em Isaías 9,6, o profeta diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é chamado de Pai da eternidade. Então, assim a gente já consegue refutar essa doutrina. 2.2, suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8:22. Encontra-se na Septuaginta esse versículo. Outro versículo, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Nós então consideramos aqui, né, que nós já consideramos que esse Colossenses capítulo 1, versículo 15, esse primogênito aqui deve ser entendido como o direito à primogenitura e não o primeiro gerado. Houve tempo em que o filho não existia, afirmação deles, né?
Outra passagem favorita era: e a vida eterna é essa, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Com isso, ignoravam todo pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Deidade, conforme nós falamos, significa divindade, né? Deidade ou divindade. São palavras sinônimas, têm o mesmo sentido, o mesmo significado. 2.3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é do verbo bará, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí, ali nesse versículo, o verbo bara, ele está sendo usado para trazer à natureza as coisas que não existiam. E o verbo caná significa obter, adquirir e criar. Então, os dois não há uma coerência no que eles estão falando aqui, né? Porque se Jesus tivesse sido criado daquilo que não existe, Jesus ele deveria ser, então, ele deveria ter sido usado o verbo bará. Ele me criou. Ele me criou. Aí seria o verbo bará. Eu vou buscar aqui, irmãos, que eu não vou resistir. Aqui, ó. Graças a Deus, achei aqui rapidinho, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Esse bará, conforme eu falei, é trazer à existência aquilo que não existe. Esse verbo, bará, só tem um sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação, né? Eu vi o carro. Quem viu o carro? Eu. O eu, o sujeito. No princípio criou Deus. Quem criou? Deus. Esse verbo, bará, é usado somente para Deus, no hebraico. Para ninguém mais, só para Deus que é usado o verbo bará. Porque é o único que pode trazer existência às coisas que não existem. Olha como é que o hebraico funciona. Então aqui, em Provérbios 8:22, o verbo usado foi caná, que pode ser usado como criar. Mas não é o criar do bará. Se fosse o criar do bará, né, do trazer existência às coisas que não existem, em Provérbios teria que estar esse verbo para falar que Deus criou Jesus, entendeu? Que Deus trouxe Jesus à existência das coisas que não existem. Então, acredito que ficou claro aqui para os irmãos, né? Então, vamos ler aqui agora de novo. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir e criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1, conforme nós lemos aqui. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Continuando. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preexistência, preeminência,
Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17,3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade na natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10, versículo 30. Então aqui, a palavra prototokos, primogênito, primeiro, ou chefe, né, no sentido de liderança, porque o primogênito lá no direito da primogenitura, ele era o chefe da família. Na ausência do pai, ele que assumia a casa, ele que era autoridade sobre a casa. O pai estava viajando, fazendeiro, ele era autoridade sobre a casa, era o primogênito que mandava na casa. Mandava nos irmãos mais novos, mandava nos empregados, organizava tudo, dava ordens, era o primogênito. Então, por isso que é esse sentido de chefe, essa primogenitura, o direito da primogenitura, o herdeiro, aquela questão de herdeiro, eu tenho direito à maior parte na herança. Então, Jesus é no sentido de ter a primazia, de ter a prioridade, a primeira posição, né? E o herdeiro de todas as coisas. É nesse sentido que é o primogênito, e não no sentido de primeiro criado. Sinopse 2. Sinopse é um breve resumo. Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Auxílio teológico. Uma breve consideração aqui sobre o arianismo e o concílio de Nicéia e de Constantinopla. Arianismo foi a heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário. Negando a divindade de Cristo, ensinava ele ser Jesus, o mais elevado dos seres criados. Todavia não era Deus. Por esse motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se fora um ente divino. Para fundamentar seus devaneios doutrinários, buscava desautorizar o Evangelho de João, por ser o propósito dessa escritura. O Evangelho de João que apresenta Jesus como Deus, né? Justamente mostrar que Jesus era de fato o Filho de Deus. Os ensinos de Ário foram condenados no Concílio de Nicéia, em 325. Por isso que nós trouxemos o Concílio de Nicéia para os irmãos no início da aula. Agora os irmãos estão entendendo quando a lição faz referência a ele. O primeiro concílio ecumênico da história, convocado pelo imperador Constantino. Ecumênico em qual sentido, irmãos? Ecumênico porque vieram bispos de todas as regiões, vieram bispos do Oriente, do Império Romano do Oriente, do Império Romano do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, de terras distantes. Então é como se fosse um ecumenismo ali, todo mundo unido, procurando a mesma visão. O primeiro concílio ecumênico da história, convocado pelo imperador Constantino, teve como objetivo solucionar os problemas que dividiam a cristandade, problemas esses causados pelo arianismo. Então é aquele, ele começou a lançar a semente dele, que Jesus não era Deus, não acreditava na Trindade, que se Jesus era Deus, como é que ele podia ser o primogênito? Aí começa a distorcer as escrituras, começa a fazer perguntas dentro da escritura. O pior de tudo, irmãos, é que as seitas e as heresias, a maioria delas estudam a Bíblia. A maioria delas estuda a Bíblia e fica fazendo questionamentos dentro da Bíblia, jogando um versículo contra o outro. Então a gente precisa pedir a Deus muita sabedoria para poder trazer o devido esclarecimento. Amém? E a gente estudar as heresias, essa lição é rica. Ela falou sobre a divindade de Jesus, falamos sobre a história da igreja, falamos sobre a heresia. Irmãos, é um verdadeiro seminário as lições da escola bíblica, essas revistas da escola bíblica dominical, um verdadeiro seminário. Irmãos, para fechar a aula, devemos estudar heresia, primeiro, para a gente manter a nossa fé, a gente se proteger e não ser enganado. Segundo, para a gente ensinar as pessoas
né, a liderança, todo mundo que é envolvido com o ensino, é ensinar a sã doutrina. Até você, a pessoa que não tem nenhum cargo na igreja, mas se ela sabe, ela precisa ensinar. Às vezes ensina um colega de serviço, um colega de escola, o colega do condomínio. E o terceiro para tentar resgatar essas pessoas, quer dizer, primeiro para se proteger, segundo para ensinar a igreja, as pessoas, né, com quem a gente convive, e terceiro para tentar resgatar outras pessoas que estão aprisionadas nessas heresias. Amém, irmãos? Então, um breve resuminho da aula. Nós falamos sobre o arianismo, falamos a respeito de Jesus ser o primogênito da criação, no sentido da visão da primogenitura, dos direitos da primogenitura. Falamos do concílio de Nicéia. Falamos que Eusébio de Cesareia é o pai da história da igreja. Olha só, estudamos história da igreja. E a leitura do credo niceno, que esse conteúdo está na descrição do vídeo. E agora falamos por que nós temos que estudar a heresia, para a gente se proteger, para a gente ensinar os nossos irmãos e para a gente, dentro daquilo que Deus permitir, a gente trazer pessoas, resgatar as pessoas do engano. Compartilhe essa aula, irmãos, com irmãos e amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desculpa que eu improviso, eu busquei aqui na hora que Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque era importante a gente mostrar o significado desse verbo bará. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.